Se inscreva no nosso canal, vem aqui, já se inscreva, já pedi. Inscreva-se no Dê canal. like, perdão, dê like, compartilhe, tá certo? Curta, compartilhe, perfeito. E também, se der o dislike... Morre na hora. Um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ao estresse. Eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez. Que é basicamente assim, quando você se submete a situações isso é bem interessante, estressoras, você submete a situações estressoras. Um exemplo, o exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a fugir daquele, e não uma situação a ser desviada, esquivada. Tem poucos estudos, tá? Vou fazer uma ressalva aqui, porque são estudos difíceis de fazer e com qualidade metodológica duvidosa, porque são difíceis de fazer. Mas tem alguns estudos que sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque uma das formas de você mensurar, então tem duas formas de medir estresse e compromisso e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento. Duas formas, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que a sua suprarrenal libera no seu eixo lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí, quanto é que você está estressado? Dá uma escala lá, uma escala organizada lá para a pessoa, para ver o nível subjetivo de estresse dela. Tem alguns estudos, de novo, são poucos e qualidade metodológica duvidosa, porque tem poucos indivíduos, a separação foi estranha, mas esses estudos sugerem, né? É o que a gente tem para trabalhar em cima, que quando você tem as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta para aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação, mesmo o cortisol estando do mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante, e está muito nervoso, está muito estressada, está muito ansiosa, está com privação de sono, está com medo, está com sudorese, está com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Você vê o cortisol dela está em tanto. Você vê uma outra pessoa que está com estresse numa condição parecida, tem que dar palestra, mas o cortisol dela também está em tanto, mas quando você bota questionários subjetivos de humor, de tristeza, de impulsividade, de depressão, etc., a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade, ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo que eu disse aqui, quando você... É o estresse da montanha-russa, por exemplo? Exato. Você paga pra ter estresse. Isso. Você paga pra ir lá, passar um puta de um trabalho e ficar suado, assustado, nervoso. Trem fantasma. Entendeu? Filme de terror. Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura, eles não acontecem de forma tão grande, porque a pessoa interpretou aquele estresse. Então o estresse é importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio para falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky, um neurocientista que foi um cara fudido, assim. Na área de estresse e hipocampo, ele é o cara que mais manja. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo, sabe? Tem que ser um estresse... Ele faz uma curva em U invertido, curva de sino. Se você não tem nada de estresse, é ruim pro seu sistema. Se você ter muito estresse, é ruim pro seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante Mas essa pessoal, linha você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco
Você não estressa A mais com ideia é ele. que você vai evoluindo, É, né? você vai empurrando essa linha pra cima. Exato. Essas são as leis de adaptação de Hansel de 1960, né? Sim, um fisiologista estudou isso, né? Sobre, né, estímulo de alarme, reação e adaptação.